Você já ouviu falar sobre funil de vendas? Dá aquela curiosidade, todo mundo fala sobre isso, alguns tentam explicar, não fica muito claro. Hoje eu quero, de forma prática, explicar como funciona esse funil de vendas, tá? E te dizer como você pode gerar cada vez mais resultado compreendendo isso. Meu nome é João Pedro e eu sou especialista em marketing online aqui na Bluebell e hoje vou tirar todas as dúvidas sobre o que é isso, funil de vendas, né? Como funciona, como eu posso me apropriar desse funil para vender mais e até compartilho com vocês uma grande dica aqui. Se você precisa de ajuda profissional com as suas campanhas, por favor, pode se cadastrar aqui embaixo que alguém do meu time vai entrar em contato com você para te proporcionar uma consultoria gratuita, tá? 15, 30 minutinhos ali e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante, sem compromisso, beleza? Agora vamos para o conteúdo. Pessoal, essa é uma dúvida muito frequente. Poxa, João, nas consultorias que eu presto, nos cuidados que eu tenho com os meus clientes, é uma dúvida muito frequente. João, o que é esse funil de vendas? Como que funciona? Como que eu me aproprio disso? A minha empresa pode usar? São todas as empresas que têm esse funil de vendas no digital? Pessoal, é muito simples, tá? O que é o funil de vendas? É um método, tá, de avaliação do comportamento do consumidor até a compra no digital. Tá? Então todo mundo que compra pelo digital vai fazer um caminho de compra, né? Então vai conhecer aquela marca, vai entrar no site, nas redes sociais, vai entender o que essa marca proporciona para o cliente, os valores, etc. e tal. E depois de entender tudo isso, ela vai chegar numa etapa de decisão, de compra. Até porque boa parte das vezes isso não acontece apenas com uma empresa, né? O comprador final, a pessoa que vai comprar, muitas vezes está avaliando 2, 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo. E é por isso que esse caminho flutua bastante. Ora está num local, ora está em outro, se comporta de uma maneira, se comporta de outra. O funil de vendas ele serve para mapear isso e para tornar mais simples e aplicações estratégicas. Então eu entendo o caminho de compra do meu cliente e de forma estratégica eu consigo aumentar a frequência das minhas vendas. Por isso que o nome é funil de vendas, tá? E eu quero explicar ele de forma simples para vocês hoje. Primeiro, eu gosto de dividir o funil em 3 etapas. Tem pessoas que dividem em mais, etc. Mas eu gosto de dividir em 3 etapas para que se torne fácil de compreender e fácil de aplicar. Então, quais são essas 3, como que funciona esse funil? Quais são essas etapas do funil? Primeira etapa, tá? É a etapa de consciência, ok? A etapa de consciência é quando o consumidor final ainda não conhece o que você faz, não conhece a sua empresa, não conhece a sua marca. E ele descobre você. Por isso, a etapa de consciência é onde ele vai realmente entender que existe você no mercado, tá? É bem simples de compreender. Segunda etapa, o meio do funil, né? É a etapa de consideração. Então agora esse cliente, ele entrou no meu funil de vendas, ele já conhece a minha marca, ele já me descobriu. Agora ele vai começar a considerar o que eu faço. Então ele vai identificar qual é a experiência das pessoas quando tem contato comigo, quais são os valores da minha empresa, o que eu defendo, o que eu não defendo, qual é o produto que eu vendo e se aquele produto de fato satisfaz a necessidade dele. É nessa etapa, no meio do funil, que eu preciso ter um bom nível de relacionamento com o meu cliente. Então, ou seja, eu preciso, depois da etapa de consciência, ele descobriu a minha marca, eu preciso ser chamativo, né? Eu preciso trazer esse cliente para mim e eu preciso me relacionar com ele a partir do momento que ele entra numa etapa de consideração. A partir do momento que ele já entende a minha marca, ele já conhece e agora ele começa a considerar. Depois disso, depois desse meio do funil, é onde o cliente entra no fundo do funil, que é a etapa de decisão. Ele já conhece a minha marca, ele já considerou tudo que se tinha que considerar, já entendeu o que eu ofereço, se é necessidade ou não, e agora ele vai se perguntar: vou ou não vou comprar dessa pessoa, dessa marca, dessa empresa?
certo? É aqui nessa etapa de decisão que acontece esse movimento. Então, ou seja, é muito simples. O cliente gera consciência sobre a minha marca, ele considera o que eu ofereço e a partir daí ele efetua ou não uma venda. João, eu entendi esse funil. Primeiro, como que o cliente entra dentro desse funil? Boa pergunta. Pessoal, o cliente ele tem acesso, ele entra dentro desses dados, desse funil, quando ele tem acesso pela primeira vez à sua marca, tá? E aqui tem um ponto importante. O cliente ele nunca te viu, ele não está dentro do teu funil. Mas quando ele vê a sua marca pela primeira vez, automaticamente ele entrou dentro do teu funil. Ele gerou consciência, a existência da sua empresa. Então a primeira dica que eu dou é aqui. Se preocupe em trazer uma boa visibilidade sobre a sua empresa. Não simplesmente distribua qualquer tipo de conteúdo ou qualquer tipo de campanha de alcance. Mas o que vai gerar interesse genuíno do meu cliente final. É nisso que eu preciso me preocupar para criar campanhas de consciência, de marca. Eu preciso que as pessoas tenham interesse sobre aquilo que eu ofereço. A partir daí, eu vou ter um cliente que entrou dentro do meu funil de vendas e ele vai passar por aquelas 3 etapas até, de fato, finalizar uma venda. Depois que ele entrou na etapa de consciência, ele vai começar a considerar o que eu ofereço, certo? Nessa etapa tem uma palavra que molda tudo, que é a palavra relacionamento. Eu preciso buscar me relacionar ao máximo com esse cliente. Como assim, João? Um erro que muitas pessoas têm é o seguinte: a pessoa entra dentro do site, o cliente entra dentro do site e quase não tem informações pertinentes ali. Quase não tem informações que de fato vão gerar esse nível de conexão e vão tirar todas as dúvidas para que o cliente compre. O mesmo acontece quando eu entro na rede social de um cliente e eu quase não vejo postagem alguma. Às vezes, quando é uma postagem muito antiga, eu até penso, será que essa empresa ainda existe? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Então é aqui onde eu preciso gerar relacionamento com o meu cliente, para então, no fundo do funil, eu de fato concretizar essa consciência e esse relacionamento em vendas. É assim que você vai vender mais, tá? E uma dica que eu dou aqui. Agora eu compreendo, João, o que é o funil de vendas, eu compreendo o funcionamento de cada etapa, tá? O que eu posso fazer, para que eu venda mais a partir disso? Aqui eu vou dar algumas dicas práticas. Primeira dica prática. Eu preciso ter parte do meu investimento no topo do funil. Eu vejo esse erro de forma muito recorrente. Muitas empresas pensam assim, João, existem 3 camadas. Primeira, cliente que nem conhece o que eu ofereço, depois o cliente que conhece, mas não está tão decidido a comprar. E lá no fundo eu tenho um cliente que está muito decidido a comprar. Ele realmente vai só tirar dúvidas sobre pagamento, realmente se a minha oferta é a melhor e já vai comprar. Será que não faz sentido eu direcionar toda a minha verba de campanhas lá para o cliente no fundo do funil e dessa forma vender mais? Pessoal, no curto prazo até faz sentido. Mas você, sendo um empresário de sucesso, que eu imagino que você não vai se preocupar apenas com o próximo mês, mas sim com o próximo ano, os próximos anos do seu negócio. E dessa forma, você vendendo somente para clientes no fundo de funil, vai acontecer algo que é muito comum, que se chama saturação. Eu vou aparecer para todo mundo que eu tenho que aparecer, e aí eu não vou ter mais público. Eu até vou atingir um determinado volume de faturamento, mas vai chegar num teto que eu não vou ter mais como escalar. Outro problema de não ter nada de investimento no topo do funil e no meio do funil é que eu dependo de variações de mercado para vender. Então eu preciso torcer, digamos assim, ter o fator sorte para que o mercado queira necessariamente ir lá e buscar aquilo, certo? E quando eu tenho um investimento em clientes no topo de funil, eu estou sendo ativo em relação às bases das minhas vendas. Então eu estou mostrando e gerando interesse a pessoas que ainda não conhecem o que eu ofereço, para que eu não dependa de um movimento que eu não tenho controle nenhum, que são os movimentos de mercado. Quando eu gero interesse no meu produto,
eu dependo das minhas campanhas, do meu investimento para gerar essa demanda. E aí sim eu consigo escalar. E aí sim eu consigo passar de 100 para 1.000 vendas, de 100 mil de faturamento para 1 milhão. É dessa forma, gerando escala. Para escalar, eu preciso de uma parte do meu investimento também em topo de funil. Essa é a primeira dica. Segunda ótima dica. Eu preciso criar conteúdos, anúncios relevantes para o momento de compra do meu cliente. Pessoal, vamos pensar comigo. Eu expliquei o que é topo, meio e fundo de funil. O topo do funil é o cliente que não conhece a minha marca, está descobrindo agora. Meio do funil, o cliente que está considerando. E fundo do funil, o cliente que realmente quer comprar. Será que faz sentido, pessoal, eu ir lá e criar uma estrutura e criar um descontão, pacote, brinde, promoções e mostrar para o cara lá no topo do funil que nem conhece a minha marca? Pessoal, dificilmente eu vou vender para esse tipo de cliente, tá? Porque ele nem conhece o que eu ofereço. Eu vou gastar munição em um cliente que não vai comprar. Entendendo que esse cliente é um cliente de consciência, que ainda não me conhece, a minha preocupação nesse momento de compra do cliente não é vender diretamente para ele, mas a minha preocupação é fazer com que ele entre na próxima etapa, que é a etapa de consideração. Então aqui o meu foco é atrair esse cliente e não de cara vender. Eu posso até vender alguma coisinha ou outra, mas a maior parte dos clientes que poderiam entrar na etapa de consideração vão se perder e você vai perder muito mais faturamento do que ganhar. Então, nessa etapa, o foco é atrair, certo? Da mesma forma, será que faz sentido eu colocar um anúncio que não tem foco nenhum em venda, promoção, desconto, não tem nenhum call to action, né? Nenhuma chamada para ação, e eu direcionar esse anúncio para um cliente que está lá no fundo do funil, que já está pronto para comprar? Não faz sentido, né, pessoal? Eu preciso para esse cliente também ter foco, também direcionar anúncios específicos para a realidade, para o momento de compra dele. Então, crie conteúdos, copies, anúncios específicas para cada momento de compra do seu cliente, para que você não invista a verba errada e que seu investimento traga cada vez mais retorno. Essa é a segunda dica. Pessoal, terceira grande dica. Essa dica aqui, como eu vejo pessoas errando isso aqui na prática, tá? Pessoal, mais importante, preste atenção, mais importante do que comemorar uma venda, tá? Ou lamentar um cliente que não fechou o negócio, é eu entender, eu analisar esse funil de vendas, tá? Esse é um erro muito comum, e é um erro crasso, é um erro gravíssimo, tá, pessoal? O que eu vejo de forma muito frequente? Uma empresa começa a anunciar, tem os seus resultados logo de cara, mas não se preocupa em entender o porquê. E aí o que acontece? Fica refém de uma campanha atual. Se essa campanha para de gerar resultado por qualquer que seja o motivo, eu nem sei o porquê ela me gerava resultado. Tá vendo a gravidade disso? Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um e-commerce que vende muito bem. Como ele está vendendo bem, eu não me preocupo em entender o porquê ele vende. Eu simplesmente vendo, tá? Só que ele está vendendo porque eu tenho um produto específico que tem um bom volume de saída, o meu preço é bom, certo? Eu não sei dessa informação, mas é isso que acontece. E porventura eu precisei tirar esse produto do meu estoque e a minha loja vai lá e para de vender. Se eu não analisei antes, pessoal, essa informação, como que eu vou descobrir isso? Dificilmente eu vou descobrir. E eu vou ter que descobrir isso com a corda no pescoço, porque a minha empresa parou de faturar. É muito mais inteligente eu analisar isso enquanto a minha empresa está indo bem, para evitar com que isso aconteça, do que tentar remar e correr atrás de uma informação quando eu já estou com essa corda no pescoço. Por isso, analise, se preocupe em entender o porquê vendeu ou o porquê também não vendeu. Já vi várias vezes isso também. A empresa deixa de vender por detalhe, por coisas pequenas, mas simplesmente por não vender, num primeiro momento, desiste do projeto. Não se preocupa em entender o porquê. Eu já vi negócios, pessoal, que nos primeiros meses
nem empatava, o primeiro, segundo mês, nem empatava o orçamento, nem empatava. Vamos supor, investia 15 mil, faturava 10. Mas depois de alguns meses, entendendo e analisando e aplicando mudanças, essas empresas puderam chegar a milhões de faturamento somente pelas campanhas, tá? E não em tanto tempo assim, em período de um ano, por exemplo, entende? Então tem muito empresário que perde mina de ouro por não querer analisar, por não querer ter o trabalho de entender por que uma campanha não vendeu, ou por que um lead chegou no meu WhatsApp e não comprou. Por isso, uma das grandes dicas que eu posso trazer para vocês pela minha experiência é: se você está vendendo, comemore, por favor, mas se preocupe em analisar o porquê eu vendi. Se você não está vendendo, além de lamentar, também tente entender o porquê não está vendendo. Brigue, afinal de contas é o teu negócio que está em jogo. Vá atrás e não desista. Fazendo esse processo de análise, vai ser muito mais fácil gerar frequência e escalabilidade para que seus anúncios gerem cada vez mais resultado. Tá bom? Pessoal, espero que vocês apliquem isso na prática. Eu tenho certeza que vão colher ótimos frutos. Inclusive, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou, por favor, também, que eu quero muito saber. Tire dúvidas e a nossa equipe vai estar muito à disposição para ajudar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Um abraço!